Com bastante chuva, tem 17 graus nesse momento e os atletas, dentro de pouquíssimos instantes, vão alinhar ali para a largada dessa prova que, como o nome diz, short track, é uma pista mais curta, de aproximadamente 1.600 metros, com 43 metros de altimetria a cada volta, ou seja, é uma pista de muita intensidade e de muita força. Vale lembrar que estou aqui falando com vocês, junto com meus convidados, sem máscara, porque todos, mas todos os protocolos internacionais do evento estão sendo respeitados por conta da pandemia do Covid. Todo mundo que está aqui na Arena Cadu Cortez, todo mundo que está aqui em Mariporã, aqui no Instituto Mariporã, passou por testagem, trouxeram aqui todos os comprovantes, todos usam máscara, a nossa equipe toda de máscara, só a gente aqui para poder trazer a melhor informação, a informação mais clara possível para vocês, tá certo? Combinado? Recados dados, eu vou apresentar meus convidados, meus companheiros de transmissão, quem entende do assunto mesmo, conhece bicicleta, conhece os atletas, conhecem as pistas. Estão aqui comigo os representantes do Pra Quem Pedala, Maminha e o Henrique, aqui conosco nessa transmissão do masculino de XCC, Henrique. Sim, fantástico estar aqui, mais uma vez, essa estrutura do evento está realmente fantástica, muito legal ver que todas as regras estão sendo seguidas de forma a trazer segurança para todo mundo e é muito interessante poder participar de um evento com essa grandiosidade, com essa transmissão que também está fantástica. Acompanhamos agora há pouco o feminino que aconteceu, tivemos uma brilhante vitória aí da Gil e agora vamos acompanhar o masculino nessa modalidade que é recente no mundo do mountain bike, de 2 anos para cá que ela realmente entrou no mundo do mountain bike como uma espécie de tomada de tempos do XCO, que é a prova principal, digamos assim, mas está crescendo porque é um formato muito atrativo para o público, que é uma prova curta e que traz muita emoção, né? É uma prova no qual você, realmente, a prova do XCO é uma prova um pouco mais longa, então você tende, às vezes, a não ficar tão atento. Já a prova do XCC, como são apenas 20 minutos e qualquer erro pode ser fatal, você fica ali realmente vidrado na televisão, então é fantástico acompanhar. Muito legal, responsabilidade grande da gente trazer todas as informações aqui, né, Maminha? A turma, a família MTB Festival construiu essa pista exclusiva, é a primeira competição que ocorre na pista de XCC. Você deu uma passada na pista, o que a gente pode contar aí para quem está acompanhando a gente? Então, essa é uma pista muito rápida, ela é uma pista construída propositadamente para que a gente tenha uma prevalência da força sobre a técnica, então os atletas vão ter que gastar bastante força para conseguir vencer a prova. É um pelotão que provavelmente vai andar junto, te deve ter ataque sobre ataque, e isso é muito legal para quem assiste, porque o risca-faca começa e só termina ali na linha de chegada. Vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar que a gente tocou nesse assunto, né, para falar da pista. Vamos dar uma olhadinha no course check. O que é o course check? O course check nada mais é do que uma volta, um passeio. É muito bacana para você que está acompanhando a gente aí de casa, no tablet, no telefone, em qualquer lugar aí do Brasil e do mundo. Vamos dar uma volta então na pista aqui da casa do MTB Festival, o Instituto Mariporã. Dá uma olhadinha. Olá, eu sou Rafael Gagné, de Quebec, Canadá, do time Cannondale, atual campeão pan-americano. Estou aqui com vocês hoje para apresentar o percurso do XCC em Mariporã. Largamos na grama, temos uma curva direita e depois inicia a subida muito longa desse XCC. Primeiro é um trecho de asfalto. Depois um pouco de plano e depois vai iniciar essa longa subida até no topo do XCC. Acho 2 minutos com tudo até lá em cima. Na parte mais alta a gente vai encontrar um trecho pequeno de plano. E depois um trechinho de pedra, uma pequena descida. Depois no Bananal, que é muito legal, eu acho. E é muito estreito ali, single track. E até embaixo desse trecho vai chegar o asfalto.
até aqui embaixo nesse arena de Mariporá, até o final aqui na grama atrás de mim. Agora falamos ao vivo, direto. Curtiu? Curtiu esse rolê na pista de XCC? Incrível, né? Pista construída aqui pela família MTB Festival para essa prova. A gente já vê os atletas alinhados na linha de largada, na chegada ali. A gente observa essa estrutura linda. Infelizmente, o público não pôde estar presente nesse ano. O ano passado, mais de 20 mil pessoas passaram pelo MTB Festival. E esse ano, infelizmente, por conta de toda essa situação que a gente vive aí no mundo inteiro, não foi possível. Quem que está aqui presente? Fala, mas Solano, eu tô vendo aí, tem um público aí, quem são? É o staff. São os técnicos, são os mecânicos, as equipes que vieram acompanhar. Vale lembrar que todos eles também passaram pelos protocolos internacionais sanitários para estarem aqui conosco hoje. A gente já consegue observar ali na pista uma movimentação grande, claro que o Henrique Avancini é ali mais assediado por todo mundo, né? Vamos acompanhar a start list? Vamos dar uma olhadinha aí nessa lista principal de largada aí pra gente entender quem são os atletas. E aí, Maminha, Henrique, com vocês, vamos entender e conhecer um pouquinho mais cada um deles. Vamos lá. Vamos lá, Henrique Avancini, Guilherme Miller, que também tem andado muito bem. Alex Malacarne, infelizmente, não pôde participar, porque testou positivo para a Covid. O Lan Galinski, que também fez uma prova incrível, ele teve o melhor resultado de um brasileiro na Sub-23 no Mundial, fez 14º. Zé Gabriel também, que é um cara que está andando muito. O Edson Rezende, muito forte também, pupilo aí do Avancini. Temos o Bruno Lemes, que é um cara muito forte, tem melhorado bastante a parte técnica também. E aí temos aí Nicolas Machado, Leandro Donizete, Gustavo Pereira, e imagino que tenha mais também. Eu não sei quantos atletas estão largando no XCC, mas é um pelotão um pouco maior do que o feminino. São 29. 39 atletas, 39, então são 39. 4 vezes maior do que o pelotão feminino. Olha lá, tá aí, ó, o líder do ranking mundial da UCI, da União Ciclística Internacional, campeão da Copa do Mundo da República Tcheca, campeão mundial em 2018 do XCM, que é a categoria maratona. A gente não tem a categoria maratona aqui nesse final de semana, mas tem amanhã o XCO, que é o cross country olímpico, que é a grande prova aí que a gente vai acompanhar, é a prova mais esperada por todos nós. Dentro de pouquíssimos instantes, temos a largada aqui desse pelotão forte, né, Maminha? Então, a gente vê aí um pelotão que vai ter uma disputa interessante. A gente olhando aqui, ó, no olho, a gente vê Henrique Avancini logo debaixo daquele guarda-chuva preto. Do lado dele, Guilherme Miller e o Lan Galinski, que são dois pupilos, dois atletas que convivem muito e conhecem ele muito bem. Então fica uma disputa interessante porque ali todo mundo se conhece. A gente tem ali, com a camisa da Trek, o Bruno Lemes, que hoje deve dar bastante trabalho, que é um atleta muito, muito forte. E, além disso, o Guilherme Miller, e também pupilo do Avancini, da equipe Cannondale, junto com o Edson, também se conhecem muito, atletas muito fortes, muito explosivos, principalmente o Edson. E olha lá, começou, hein? Atenção, movimentação inicial, dentro de pouquíssimos instantes, teremos a largada do Campeonato Brasileiro de Mountain Bike, o MTB Festival, na categoria XCC, o Short Track, os grandes nomes do ciclismo brasileiro, todos alinhados. Você percebe ali a concentração nesse momento, é uma prova rápida, é uma prova curta, intensa, de muita força e bastante velocidade. Começou! Está valendo o Campeonato Brasileiro de XCC. Henrique Avancini já larga na liderança, já entra na primeira subida, mostrando a força do líder do ranking mundial. E aí, todos os atletas agora começam a se medir, começam a entender mais ou menos, apesar da prova ser curta, é possível a gente começar a estudar os principais atletas dessa modalidade, né, Henrique? Você vê que o Edson aí tá bem na ponta também, é um cara muito forte, o Edson tem muita potência. Você vê que o Zé Gabriel já estava bem posicionado na roda do Avancini e também do lado direito o Miller, Guilherme Miller, também já bem posicionado. Então, possivelmente, essa turma aí na frente vai com ritmo. O Avancini nas provas aqui no Brasil, diferente das provas lá fora, ele adota uma postura um pouco mais conservadora. Geralmente ele faz 1, 2 voltas ali mais de roda, se poupando um pouco, e depois ele dá uma sapatada e abre e vai embora. Mas lá fora ele já adota uma estratégia diferente, ele já vai para a ponta e faz força 100% do tempo. Ali você vê que ele já está usando um pouco de estratégia.
Estratégia essa que provavelmente até deve começar a mudar, né? Porque aqui no Brasil ele é disparado o atleta mais marcado, então tá todo mundo olhando para ele, vendo o que ele está fazendo. E agora, como primeiro do mundo, esse cenário começa a se reproduzir lá fora. Então os atletas vão marcá-lo, vão estar muito mais atentos ao posicionamento. Já tem um respeito grande pelo Henrique, já sabe que ele está ali para disputar primeiro, segundo, terceiro. É o atleta mais constante em pódios nos últimos 2 anos. Então isso começa a mudar lá fora também. O Henrique Avancini corre com um alvo nas costas, né? Você imagina que todo atleta brasileiro, ou mesmo lá fora agora, né? Exatamente o que o Maminha explicou, que vai disputar com o líder do ranking, quer ganhar dele, né? Imagina. Principalmente nessa modalidade, que no XCC ele é o mais perigoso. Ele e o Mathieu Van Der Poel são os caras mais perigosos nessa modalidade no mundo. Então, quando os dois estão, eles já são os caras a serem perseguidos e marcados. Então o Avancini ele conquistou essa posição dele. E aqui ele corre realmente de uma forma um pouco mais estratégica, está ali na roda do Edson, se não me engano, ele tem o mesmo uniforme do Guilherme Miller. Então acredito que ele está na roda do Edson ali, que está liderando. E vale a pena, depois a Fada do Dente confirma essa informação pra gente, salvo engano da minha parte, só o Henrique Avancini e o Van Der Poel têm títulos de XCC e XCO na mesma etapa. Exatamente. Fada do Dente acabou de me confirmar aqui. Nossa Fada do Dente chama André Piva, sabe tudo do assunto, nosso producer está aqui contando tudo pra gente. Ó, vamos falar um pouquinho mais sobre o percurso. Vocês que andaram no percurso, que trecho é esse que a gente observa agora? Esse trecho aí é o início da descida, como vocês podem ver aí o Edson liderando o Avancini, digamos assim, com o Zé Gabriel logo atrás. É um percurso com uma subida longa, como vocês puderam ver aí no cost-check, uma subida de aproximadamente 2 minutos, acho que no ritmo deles vai dar um pouquinho menos, mas 2 minutos de subida num percurso de short track é bastante tempo. E a descida é uma descida estreita com nenhum ponto de ultrapassagem. Então, o subir bem, fazer um esforço na subida para entrar bem na descida, por mais que ela seja longe da linha de chegada, é uma estratégia bastante interessante. A gente viu isso no feminino, com a Raíza atacando no final, entrando na frente da Letícia Cândido e garantindo o segundo lugar justamente na descida. O tempo de prova é o mesmo do feminino. A gente tem 20 minutos mais 2 voltas. Você acompanha aí o reloginho em cima da sua tela. 16 minutos e 25 agora. Ele está aí voltando. Quando chegar no 0000, a gente conta mais 2 voltas e aí é a definição. Os atletas já estão chegando aqui. Chegam perto agora da arena do MTB Festival 2020. Começam a apontar aqui num grande campo verde que tem aqui, para já logo cravar a primeira volta, aproximadamente 4 minutos, né, que eles vão conseguir cravar aí a primeira volta do nosso percurso. Olha lá, já estão apontando. Esse momento aí é o momento que eu falei, né, Maminha, se dá para respirar aí, mas pelo visto no short track dá para respirar é nada, né? Não, e olha que interessante, a gente tem aí entre os 6 primeiros o Gustavo Xavier, esse atleta Specialized, que é um atleta júnior, e o Lan Galinski, um atleta sub-23. Então a nova geração já está conseguindo andar próxima da geração principal, que a gente tem o primeiro do mundo, né? A gente viu ali, né, o Edson Rezende, o José Gabriel, o Henrique Avancini, todo mundo andando muito próximo nessa chegada, né? Essa primeira subida é uma subida longa, uma subida de bastante força, né? Ali se definem algumas coisas, né? E você vê o Zé Gabriel, que é um cara que tem andado muito nos últimos 2, 3 anos. Ele tem se tornado um cara muito constante, tem dado um certo trabalhinho para o Avancini, principalmente nas partes técnicas. Ele é um cara que tem uma base forte do BMX, então ele é um cara muito técnico e ele tem, tanto na parte de subida, no qual ele consegue botar uma certa pressão, e na parte das descidas, partes técnicas, realmente ele é um cara que desce muito. E ele está aí liderando. Vamos ver como é que vai ser o trabalho dele com o Avancini nessas próximas voltas. Maminha, como no feminino, os atletas que estão hoje no XCC também disputam o XCO amanhã, né? Exatamente, a maioria deles disputa o XCO, obviamente que a gente tem atletas de categorias diferentes, como a gente acabou de falar, mas todos eles estão verdadeiramente de olho na camisa do XCO, que é a camisa que vai deixar o atleta que ganhar a camisa do XCO vai, se ele tiver vaga olímpica, você vê que o Avança deu uma acelerada, o Avança já deu uma acelerada um pouco antes na subida, agora ele já está dando uma pancada um pouco mais forte. Você vê que o pelotão espichou e a galera está começando a balançar a cabeça um pouco mais do que o normal ali. Isso é indício de que o ritmo está ficando machucante. Aquele teste, né? Aquele teste que a gente viu que a Gil contou pra gente, uma testada. Vamos ver como que o pessoal vem, né? Não, isso aí tem um elemento de confiança também, porque você vê que o Zé Gabriel estava na frente.
na outra volta era o Edson. O Edson, eles treinam juntos, eles se conhecem, então ele sabe exatamente como é que o cara vai descer. Ó, tem um atleta aí que não sei se ele teve um problema mecânico, alguma coisa. Aparentemente é um furo de pulmão. É. A gente recebe aqui... o Avancini já chegando perto da descida, botando pressão. Furo de pulmão, menino? O furo de pulmão é uma coisa que acontece muito. Eu, por exemplo, sofria muito com isso. Problema mecânico não tive nenhum na vida, mas furo de pulmão tive vários. A gente recebe aqui no nosso estúdio, né, o Fábio Caldeu, o Fábio que junto com o Renato Renault é o idealizador do MTB Festival, é o segundo ano que a gente faz aqui o MTB Festival, esse lugar incrível que é o Instituto Mariporã, que é a casa da família MTB Festival. Fábio, parabéns, evento lindo, colocando o mountain bike brasileiro onde ele merece estar, lá em cima, com muita qualidade técnica, recebendo aqui as pessoas que estão aqui, os atletas, o mais alto nível. Parabéns. Eu é que agradeço demais vocês estarem aqui, essa transmissão que é sensacional. E queria fazer uma perguntinha, onde é que eu consigo essa camisa de vocês aí? Porque a minha tá tão fuleirinha aqui, que a de vocês tá tão bonita, pô. Eu vou pedir pro organizador. Bom, gente, é isso aí. Segundo ano, uma alegria enorme poder realizar esse evento numa situação tão difícil, numa época tão difícil, né, em que o mundo inteiro sofreu. Mas pelo menos a gente tem uma notícia muito legal, que nós temos hoje o primeiro do mundo, que é o Avancini, no mountain bike. Esse esporte que há tantos anos nos dá alegria e é uma verdadeira realização a gente está conseguindo pôr em prática um evento desse tamanho, com essa galera tão focada e divertida. E os atletas entenderam demais a nossa chamada, né? Porque foi muito difícil o teste de Covid e tudo mais. Vamos que vamos. Caldeu, só pedir licença rapidinho, porque vocês podem ver que o Avancini abriu um gapzinho na descida e ele está realmente botando uma pressão um pouco mais cedo, até do que geralmente ele coloca nas provas de XCC. Ele tenta ser um pouquinho mais estratégico aqui no Brasil, mas acho que ele não quis brincar não e vamos acelerar. O Guilherme Miller, você viu ali que deu uma esfriada no radiador, né? Falou, bom, vamos lá. É isso que você quer, Avancini? Então vamos lá, né? Se ele bebeu água, é porque a coisa ferveu. Você vê, pelo ritmo de pedalada, você vê que o Henrique Avancini está fazendo bastante força, né? Tá puxando mesmo, acho que está querendo testar os outros atletas para saber quem vem com ele. E o grande... Olhou, olhadinha, deu uma olhadinha. Tem sempre um estudo, né? Você está sempre ali acompanhando. Você vê que o Gustavo Xavier tá vindo bem, tá andando ali na roda do Zé Gabriel. O Avancini está estudando, você vê que ele deu uma olhada para já ver quem veio, quem não veio, que isso é uma coisa importante, ou seja, Zé Gabriel e Gustavo Xavier vieram. Aí ele já deu uma olhada, o Lan tá logo ali atrás, querendo ou não, são meio que da mesma equipe, porque a equipe Caloi faz parte aí do grupo que não deu, digamos assim, ou o contrário. Então, você vê que o Avancini deu uma apertada, como a Gil falou no feminino. Às vezes você dá uma apertada para testar, vem quem vem, vem que não vem, e agora ele muda um pouco, reavalia e vê quando é que ele vai dar a próxima porrada. Chegou mais um personagem nessa briga, né? A gente estava com o Henrique Avancini sendo seguido pelo Zé Gabriel, do Corinthians Audax Bike Team, e agora chegou mais um atleta para se colocar aí nessa briga, para se colocar aí nessa disputa. Tá ali o número 11, né? O João Rodrigues. Não, José Gabriel. José Gabriel? Não, Zé Gabriel sim. Não, é o Gustavo Xavier. Gustavo Xavier, o número 10. Que é um moleque forte demais. E sub-23, né? É um garoto que promete muito e sempre foi muito forte. Ele, inclusive, é campeão brasileiro de contrarrelógio, né? Não só mountain bike, ele também se desempenha muito bem em ciclismo, no contrarrelógio, justamente por ser muito forte. E a gente vê as marcas presentes na competição, né? Super importante. Cannondale liderando a prova, a gente tem Audax na segunda posição, a gente tem ali Specialized na terceira posição, todos aqui, claro, querendo o título brasileiro de XCC. Afinal de contas, isso faz uma diferença muito grande. E é até interessante você ver essa questão do biotipo dos atletas. Como o mountain bike está se tornando uma modalidade mais explosiva, então você vê que os caras estão começando a ficar mais fortes fisicamente. Eles estão ficando com um porte um pouco maior. Antes eram uns caras muito magrelos mesmo, pouca massa muscular, muito osso. Agora eles estão... Era o famoso chassi de grilo, né? Exatamente. E agora você vê que os caras estão ficando um pouco mais fortes, mais massa muscular. Então é justamente por essa explosão que está acontecendo. Bom, um atleta com problemas ali, acredito que ou quebra de corrente que o pneu dele está mais ou menos cheio. Tomás Lopes. Então, esse aí abandonou a prova, vai ter que caminhar até o feed zone para ver se conserta, senão já era. Tá tomando uma Já volta. tá chegando uma volta do Avancini. Passou um pouquinho do meio da prova, né? 9 minutos para
Na verdade não, né? Porque tem mais 2 voltas. O Zé Gabriel está em terceiro agora. Eles estão ali se alternando, né? Tá todo mundo se alternando. Aquelas 2 olhadas para trás que a gente viu do Avancini ao passar o pórtico de largada e depois do início da subida, com certeza ali as táticas começam a ser desenhadas para as próximas voltas. Como bem lembrou o Henrique, a gente tem 9 minutos para depois contar 2 voltas, que essas 2 voltas são aquelas com o coração na boca. Uma informação importante para a galera que está assistindo em casa é a seguinte: existe a regra dos 80%. Então, o tempo parâmetro é o tempo do líder e aqueles atletas que estão a menos de 20% do tempo do líder, eles são cortados para que a pista não fique cheia e que os atletas que são retardatários não atrapalhem o desenrolar da corrida. Importante, é um importante detalhe técnico da prova. Pessoal aqui do Pra Quem Pedala, trazendo todas as informações, eles que vivem esse dia a dia da bicicleta, da comunidade da bicicleta, a comunidade 2 rodas no Brasil, que está crescendo cada vez mais para todo mundo. Eu adoro mountain bike, tenho lá o meu grupo, lá o Coletivo Aldora, a gente pedala nos finais de semana, dá uns passeios, já pedi para o Fábio se eu posso andar aqui, ele já disse que eu posso, mas é por minha conta e risco. Mas a gente percebe que realmente todo mundo, puxado por essa onda positiva do Avancini, do crescimento do mountain bike, de eventos como esse, o MTB Festival, faz com que as pessoas, claro, queiram cada vez mais estar aí em cima das 2 rodas, que é uma coisa muito bacana, hein? Bom, eles estão se aproximando, o Avancini deu mais uma aceleradinha na descida, ele tem feito esses testes, você vê que toda vez chegando perto do final da subida, ele dá uma apertada e na descida ele tem dado uma forçada também. O Avancini que tem investido muito em pilotagem, ele sempre evidencia isso, que nos últimos 2 anos ele tem realmente investido muito em pilotagem. A Cannondale tem um técnico específico em pilotagem, um piloto de enduro muito competente, então ele tem tido essa capacidade de atacar tanto na subida quanto na descida. Eles estão fechando a volta agora e aí vamos ver como é que está a colocação de todos eles. A gente vê, esse é o grupo dos líderes e a gente vê logo atrás um grupo perseguidor. Avancini, primeiro lugar, Gustavo Xavier, segundo e o Zé Gabriel em terceiro lugar. Olha, sensacional, hein? Mais uma vez a gente observa a subida, essa subida que vem definindo aí, principalmente essa entrada na abertura de uma próxima volta, né? É muito importante, ó, o Avancini já deixou agora. Já deixou não, né? Gustavo Xavier assumiu a ponta. É brincadeira, né? Gustavo Xavier assumiu a ponta da prova e tá inteiro, hein? Tá de pé na bike, socando a bota ali, vai dar trabalho. Agora, imagina a emoção dele de estar andando e trazendo Henrique Avancini de roda. Mas isso é motivação, claro, sem dúvida nenhuma, é uma motivação muito grande para um atleta. Ele sabe que os olhos do mundo da mountain bike estão virados aqui para Mairiporã nesse final de semana, né? Então, claro que uma boa performance, independentemente de vitória ou não, faz toda a diferença para um próximo ano, para a temporada 2021 que está batendo aí. E aquilo que eu tinha comentado sobre a questão da bike com suspensão dianteira, traseira ou com rabo duro, como o pessoal chama, você vê que aí os 3 líderes, todos com bicicletas com suspensão traseira, diferente do feminino, que as 3 líderes estavam com bicicleta, tirando, se bem que a Letícia Cândido estava com a bicicleta full suspension, né? Então as 2 líderes com bicicleta rabo duro, já eles todos com suspensão traseira. Nossa fada do dente vai descobrir pra gente se pode trocar a bike de hoje para amanhã, porque muitas vezes não pode trocar a bicicleta de um dia pro Avancini atacando. E essa prova é uma prova que tem um gostinho especial para o Gustavo Xavier, porque o ano passado ele ficou em segundo e sofreu. E avança atacando para entrar na subida primeiro, entrar na descida, desculpa, primeiro, e aí poder forçar mais uma vez, ganhar um tempinho, descansar um pouco e tá mais inteiro no outro trecho da prova, que é a subida. Você percebe que lindo, né, o percurso feito aqui pela família MTB Festival, que no meio da Mata Atlântica, né, coisa lindíssima na Serra da Cantareira, que é um berço do mountain bike aqui na cidade de São Paulo, nos arredores de São Paulo, né? Mairiporã tá a pouco mais de 35 Largou quilômetros. todo mundo, a Avancini abriu já e segue forçando o ritmo. Você vê que ele está botando bastante força no pedal. Gustavo Xavier fazendo uma força enorme para tentar não perder ele de vista. E o Zé Gabriel realmente já sobrou um pouco. A Avancini aí despejando tudo que tem e mostrando por que é o primeiro do ranking. Exatamente. Eu falava aqui dessa região, na região de Mairiporã, que recebe aproximadamente 1.000 atletas por final de semana, dos amadores aos profissionais, para treinamento, passeio, tudo isso ligado a essa grande Mata Atlântica espetacular da Serra da Cantareira. A gente está a pouquíssimos quilômetros do centro da capital paulista, são aproximadamente 40 quilômetros, o que deixa tudo muito mais bacana aqui no Instituto Mairiporã. Olha o chefe aí. E vamos falar um pouquinho de setup? A gente vê aí
Henrique Avancini com canote retrátil. Essa é uma tendência para o esporte. O esporte está ficando muito mais técnico e quanto mais o canote estiver baixo, melhor você controla a bicicleta, melhor você se posiciona nas curvas. Então isso há 2 ou 3 anos atrás, isso era meio que inimaginável dentro do cenário do mountain bike. Para quem não entende, o canote retrátil é um canote telescópico, no qual você pode abaixar aquela altura de pedalada mais alta, com a perna mais esticada, você usa ela num momento de passo, que nem ele está agora, e na hora de você fazer uma descida, um salto ou algo do tipo, você pode abaixar a altura, tem um sistema hidráulico que permite que o selim se abaixe e você tem mais mobilidade com a bicicleta. Você tem mais pilotagem com a bicicleta se movimentando verticalmente embaixo de você. Agora a gente vai conseguir ter uma ideia do quanto o Avancini abriu, né? Quando ele passar aqui na linha de chegada para abrir mais uma volta, a gente vai conseguir entender o quanto ele abriu do atleta Gustavo Xavier. E um pouquinho mais atrás ali, nós vamos ter mais uma vez uma briga interessante aí nessa segunda posição, né? Você vê que o Zé Gabriel buscou o Gustavo Xavier, que o Gustavo Xavier tentou ir junto com o Avancini, não conseguiu. O Zé Gabriel já se poupou um pouco mais e já está se juntando com o Gustavo Xavier. E o Avancini agora, acredito eu, que ele vai botar um passo constante aí para ir aumentando essa distância aos poucos e se consolidar. E é o tamanho da coroa. Passando aqui, ó, o líder do ranking mundial da mountain bike, do UCI, tá aí, ó. Avancini número 1, a gente teve a marcação agora, vocês conseguiram pegar de quantos segundos mais ou menos de distância? 5 segundos de distância entre o Avancini e aí ele vem junto ali em segundo lugar o Gustavo Xavier e o Zé Gabriel em terceiro lugar. E ó, para quem conhece o Henrique, né, a parte de treinamento dele, a gente sabe que ele gosta de, antes das provas, fazer estímulos de muita força e muito curtos. Então é o que ele deve aproveitar para fazer aí, aproveitar essas subidas, vai gastar, vai apertar, porque isso faz com que ele performe melhor. Interessante olhar que na subida tem esses marcadores da pista e ali no início da subida eles estavam balançando bastante, ou seja, está com bastante vento e como aqui é uma área mais aberta, possivelmente tem um certo desgaste subir essa parte de asfalto aqui com a cara no vento, então o Zé Gabriel estava ali de roda se poupando um pouquinho, usando um pouquinho de estratégia. Não é tanto no mountain bike quanto é no ciclismo de estrada, essa questão do vácuo, mas existe. Tá. Existe um certo jogo. E agora a gente viu ali o grupo perseguidor, o Lan e o Guilherme trabalhando juntos, são equipe irmãs, se conhecem muito. Então acho que eles vão trabalhar juntos para conseguir chegar nos outros 2 atletas que estão disputando o segundo e terceiro lugar. O Henrique, você tem toda a razão ao olhar aqui na largada, nas placas aqui dos nossos patrocinadores, da Jeep, da Caloi, da Biofest, a gente vê bastante vento mesmo e a gente sabe o quanto o vento interfere na bicicleta, né? No ciclismo de uma maneira geral, principalmente aí numa disputa como essa, tão intensa e tão forte, né? Todo mundo aí, ninguém tá aí para brincadeira, olha aí, ó. Você vê aí o número 7, o Bruno Lemes, da Trek Brasil, fazendo força, ó, a cara dele, você viu? Puxando. Ele é um cara muito forte na subida, uma locomotiva mesmo. Ele tem um pouquinho mais de dificuldade nas partes técnicas, mas tem melhorado nos últimos anos. E foi interessante uma última imagem que apareceu ali, que estava o Gustavo Xavier e o Zé Gabriel, e o Avancini ainda estava na alça de mira, ou seja, ainda não tinha sumido do visual. E isso ainda dá um estímulo psicológico ali para os caras tentarem buscar o Avancini. A gente tem uma briga interessante ali no grupo, né? Tem um grupo grande andando junto ali, de vários atletas no meio da prova, fazendo também ali o melhor possível, em busca de uma ótima colocação. Como eu disse, todos os olhos estão voltados aqui a esse resultado. Afinal de contas, nada mais é do que o Campeonato Brasileiro de XCC, é o título nacional. E ó, você já vê que na subida, Henrique Avancini sempre atacando, ó, gastando mesmo, fazendo aqueles estímulos, e isso faz com que quem vem atrás perseguindo sofra muito, porque o cara não consegue economizar hora nenhuma. Ele tem que descer para a morte e tem que subir para a morte, e isso judia. Não, e outra coisa que tudo pode acontecer, né? Se você falar, não, agora eu vou dar uma aliviada que ele já abriu, não, calma, exato. Tudo pode acontecer na prova. O mountain bike ele é muito imprevisível, então, tanto do ponto de vista do percurso, no qual você pode sofrer uma queda, etc., mas também na parte mecânica, no qual você pode sofrer um furo de pneu, uma quebra de corrente. Então, não dá para descansar tanto assim. Então você tem que manter um ritmo forte para você consolidar essa liderança e você poder, caso algo aconteça, você conseguir remediar isso. Naturalmente, numa prova com uma pista de 1.600 metros, cada problema vira um problemão, né? Porque você tem menos tempo para recuperar, menos tempo para conseguir ir atrás aí do prejuízo, buscar um eventual prejuízo. Eles têm mais 2 voltas a partir de agora, o cronômetro acabou de zerar, então quando eles abrirem a próxima volta, faltam exatamente 2 voltas para o final. E lembrando, complementando um pouquinho a informação que o Henrique deu, a cabeça desses caras é tão diferente da cabeça de um ser humano comum que quando o Henrique destaca assim,
ele precisa manter fazendo muita força, porque senão ele acaba perdendo concentração. Se ele amolecer, a própria pilotagem dele fica prejudicada porque ele relaxa demais. Diferente de quando você tem alguém ali disputando. Então os caras são tão preparados para a guerra que quando o cara tá ali solto, tranquilo, ele precisa arrumar um jeito de manter aquilo no nível de tensão alto para que ele não perca a excelência na pilotagem. Precisa arrumar um problema para ficar esperto, né? Para ficar totalmente ligado no que está acontecendo. Agora, interessante que eu tive a impressão que o Zé Gabriel abriu um pouco do Gustavo Xavier. Na outra imagem, acho que agora a gente vai conseguir ver melhor, tive a impressão que o Zé Gabriel conseguiu destacar um pouco do Gustavo na descida, ou seja, que nem aconteceu no feminino, no qual o Gustavo realmente fez bastante força para tentar acompanhar o Avancini naquele ataque e possivelmente se desgastou um pouco mais. Olha lá, tá vendo? Zé seguinte. Gabriel vindo aí e o Gustavo Xavier já ficou um pouco mais para trás. Então, Avancini abrindo a penúltima volta, Zé Gabriel em segundo e Gustavo Xavier em terceiro. São 2 voltas, o Avancini acaba de abrir 2 voltas para o encerramento, para o fim, para definir o campeão brasileiro do XCC. A gente tem uma distância do primeiro para o segundo colocado de aproximadamente 5, 6 segundos, 6 segundos do primeiro para o segundo colocado. É o que você vê aí, ó. Essa subida forte que inicia, faz a abertura da penúltima volta. Tem a penúltima, tem a última e o fim de prova. E eu tô curioso para ver como é que tá o trabalho do Lan e do Guilherme. Que eles estavam... Aí, ó. E aí vem os dois, ó. O quarto e quinto colocado, né? Você vê, trabalham juntos, estão fazendo bastante força também, estão revezando, vira e mexe, você vê eles trocando de posição para tentar se ajudar, para tentar buscar os ponteiros. Aí é um trecho que realmente dá para você fazer um trabalho de equipe, porque é um trecho plano no qual você anda com uma velocidade mais alta, então o vácuo realmente interfere bastante, principalmente num vento contra, que nem você está aí, no qual você vê que o vento está soprando no sentido contrário do qual eles estão vindo. Então dá para fazer um trabalho sim aí de revezamento e possivelmente eles estão se aproveitando disso. Você acompanha o Henrique Avancini, ele que lidera a prova de XCC, já abriu aí a penúltima volta, foram 20 minutos para abrir 2 voltas e completar essa prova bastante intensa, bastante forte, o piso aí bastante molhado, ou seja, é atenção o tempo inteiro, porque tudo pode acontecer numa prova tão curta e tão rápida. E a gente não pode deixar de destacar a consistência do Zé Gabriel. Ele tem andado muito nos últimos 3 anos, 2 anos aí. E o Avancini está fazendo força, dá para ver pela expressão corporal dele que ele está andando firme e você vê que o Zé Gabriel está ali mantendo uma distância constante, então é realmente bastante impressionante o tanto que ele tem performado nos últimos anos. E abriu mesmo definitivamente do Gustavo, né? Abriu definitivamente, já está ali entre o Gustavo e o Avancini, atento e fazendo força para tentar conseguir sempre o melhor. E o Bruno Leme segue marretando. E o Leandro Donizete atrás, né? Com força. Todo mundo aí fazendo muito. Parece fácil, mas só parece fácil, né? Não é brincadeira, não. Eu fui dar uma olhadinha na subida ali, rapaz. E dá pra ver a roda traseira desgarrando, ó. Toda vez que ele dá uma apertada, a roda traseira dá uma jogada, você vê que tá escorregando. E o percurso aqui parece que ele tá ficando mais ensopado. A gente até comentou hoje na transmissão mais cedo que aqui tava mais arenoso, não tava escorregando tanto. Só que acho que com o passar das bicicletas, aquilo foi virando meio que uma argila, então você vê que já está patinando bastante. Algumas curvas na descida, você vê a frente da bicicleta saindo um pouco, então realmente está um pouquinho mais complicado, mas eles estão conseguindo pilotar sem grandes problemas. Essa pista é exclusiva do XCC, não tem nenhum trecho aí que vai ser repetido amanhã no XCO, né? Ela é única e exclusivamente construída para o XCC. Tem um trechinho ou outro, assim, poucos metros que elas se compartilham, tá. Mas é muito pouca coisa e mais nenhuma dessas partes técnicas. É um trechinho da subida inicial, e no plano antes de pegar a descida do XCC, você tem um trechinho compartilhado, que é um estradão ali, mas nada técnico. Ô Henrique, esse trecho aí é tão legal quanto parece na imagem? Passar e você que fez a pista hoje? É uma descida com pouca inclinação, não é uma descida com muita inclinação, então ela é bastante fluida, tem esse dropzinho de madeira ali no meio, que dá um flow legal, e as curvas tem escora, né? Então é uma curva com a paredinha que eles fazem assim de terra, então você consegue fazer ela um pouco mais rápido sem perder a aderência, porque você escora nessa parede de terra. Então ela é uma descida que ela foi construída de uma forma bem fluida, tá bem legal essa descida. A gente acompanha o Avancini, líder da competição agora, dando 2 olhadelas para trás, falando, deixa eu ver onde o Zé Gabriel está. Tá ali se posicionando, o Zé aproveitou, limpou os óculos ali. Isso é uma coisa bem difícil nesse tipo de terreno, nesse tipo de clima. Suja muito, a roda dianteira joga muita terra nos olhos e fica difícil de pilotar. Então, porque você fica naquele
coisa, né? Se você fica com o óculos sujo, você não enxerga nada, você tira o óculos, entra um monte de terra no seu olho. Então, aí você também não enxerga nada. Olha lá, o Avancini vai abrir agora. Vai abrir a última volta. A gente ouve o sino, ó. O sino que indica a última volta. Fábio Caldeu fazendo ali as honras, tocando o sino da última volta. Você vê que o Zé Gabriel está uns 7, 8 segundos atrás do Avancini. E imagino que o Gustavo Xavier que realmente já ficou um pouco mais para trás. Não estamos vendo eles aqui no visual ainda, mas você vê que a distância do Zé Gabriel para o Avancini continua constante e o Avancini segue num ritmo forte, então parabéns aí Zé Gabriel mais uma vez pela constância. Você percebe a martelada da Avancini, ó. Tá subindo martelando, tá subindo forte, né? Não, e como o Henrique falou ali da coroa, para quem não sabe, a coroa é aquela peça que fica ali exatamente no meio da bicicleta. Quanto maior aquela coroa, mais pesada é a relação. Então a gente que conhece aqui meio que no olho, a gente sabe que a coroa que ele está usando é uma coroa maior do que o convencional. Então ele está com uma relação muito mais pesada. Então ele está subindo fazendo força. E o Avancini é um cara que despeja muita potência, né? Ele é conhecido por ter uma pedalada um pouco mais trancada e com muita força. Então ele é um cara que realmente tem muita potência na pedalada. Você tem atletas que têm uma cadência mais alta, ou seja, o cara gira mais rotações por minuto. O Avancini é um cara que já pedala com a cadência um pouco mais baixa, ou seja, ele realmente vai fazendo mais força. Então, geralmente, esse tipo de atleta usa uma coroa um pouco maior, ou seja, uma relação um pouco mais pesada. E você acompanha aí, ó, tá já dando ali uma volta nos retardatários aí dessa prova, tá chegando ali o Avancini, concentradíssimo, mas fazendo muita força, como a gente acabou de entender um pouquinho aí qual que é o estilo, o jeito do Avancini lidar com as competições, né? O mountain bike tem isso, tem muitas configurações e muitas formas diferentes de se pilotar e de você conseguir atingir bons resultados, né? A gente falou isso, né, algumas vezes já, a proximidade dos atletas da parte física ela é muito grande, então a coisa se define efetivamente no detalhe. Então aí é o jogo mental, é o cara entender que relação é melhor para o biotipo dele, como que ele economiza mais, como que ele performa mais, e essa diferença é muito pequena entre eles, então realmente é detalhe. No ciclismo de estrada, por exemplo, que a coisa é um pouco mais precisa, porque você tem menos coisas externas, digamos assim, até o lubrificante que o cara usa na corrente, o cara analisa se aquilo economiza 1, 2 watts de potência para ele poder ter um ganho marginal na pedalada. Você vê que o Avança continua fazendo força e o Zé Gabriel segue ali numa distância relativamente próxima do Avancini. E aí, a briga que você estava falando, maminha, do Ulan e o Guilherme Miller trabalhando, e o Ulan tá trabalhando meio que sozinho. Na verdade, era um trabalho conjunto, agora virou a briga, né? O Ulan falou assim, agora deixa comigo que eu resolvo. É o Ulan da Caloi Team e o Guilherme Miller do Cannondale Brasil Racing Team. Exatamente, são equipes irmãs, os atletas se conhecem, muitos são muito amigos, mas baixou a bandeira, cada um tem que fazer o seu. Percebe que como nas curvas o Avancini com o canote retrátil ele consegue movimentar a bicicleta de uma forma bem diferente de quem está com o canote mais alto. Você vai ver, eu não sei se vai ter o mesmo ângulo do Zé Gabriel, mas se vocês perceberem, ele não consegue jogar tanto a bicicleta quanto o Avancini consegue. Eles estão pegando bastante trânsito de retardatário aí agora. Isso é uma tendência. O uso do canote retrátil é uma tendência na Copa do Mundo. Porque o mountain bike está ficando cada vez mais técnico. Justamente pela emoção das transmissões na TV, o mountain bike ele tem ficado com uma pegada um pouco mais radical. Então, quanto mais técnico o percurso, mais o canote retrátil ajuda. Então, tem se tornado uma tendência, assim como as bicicletas full suspension, as bicicletas com suspensão na frente e atrás, que antes não tinham. O Avancini está vindo aqui para fechar a sua vitória. Zé Gabriel aí na parte do asfalto também está com o segundo lugar aí bastante consolidado. A Avancini já está entrando na parte do gramado, a gente já tem o visual dele aqui contornando. Exatamente, já tá vindo para chegar do Henrique Avancini, fazendo a última curva. Já não perde mais. Apontando aqui o Avancini para a chegada do MTB Festival. Atenção, campeão brasileiro de XCC, Henrique Avancini, faz muito bonito, chega muito bem na prova, abriu uma distância boa. Olha o Zé Gabriel comemorando bastante essa chegada, né? Não ficou tão longe, chegou firme, chegou forte, com bastante saúde, todo mundo se preparando para a prova de amanhã ainda, que vai mostrar muito mais. E lembrando que a gente deve ter um atleta sub-23
fazendo a chegada, terceiro lugar aqui, porque essa prova, todas as categorias entram juntas na largada. E a gente tem Henrique Gustavo Avancini Xavier logo aí no fazendo a estúdio. última curva também para conquistar a sua medalha de bronze. Esse brigou também, hein? CC. Fez uma prova muito bonita, brigou forte, brigou bastante a prova inteira, chegou a liderar o pelotão e ficou na terceira colocação. Olha lá, temos a Henrique confirmação. Avancini, José Gabriel e Gustavo Pereira são primeiro, segundo e terceiros colocados no XCC. Campeão brasileiro Henrique Avancini vai levar também mais esse título para casa. Sensacional essa prova, lindíssima prova, circuito técnico, bacana de assistir. Muito bem, ó, pessoal, aquela briga que a gente viu lá atrás, ó. Atenção. E E o Guilherme. Miller Guilherme fez Miller. a estratégia certa, ficou mais de roda boa parte do percurso e prova é prova, passou na frente e tá certo. É o que tá valendo. É isso aí. Mas muito acho que bem. o Lan teve algum problema no pedal, ó. Ele, na hora de chegar, ele chegou com o pé solto. Legal ver a amizade também. Gustavo Xavier e o Zé Gabriel eram companheiros de equipe até ano passado ou retrasado, se não me engano. Então você viu ali que no final também eles se cumprimentaram bastante. Você acompanha aí o MTB Festival, o Campeonato Brasileiro de MTB 2020. São várias categorias aqui nesse final de semana. E-bike já foi hoje cedo. Agora você acompanhou o masculino de XCC, que é o Short Track. E a gente vai ter amanhã o XCO, que é o Cross Country Olímpico, que é a prova de ouro. Todos os atletas com certeza vão querer ali mais uma vez dar o seu máximo com a presença do líder do ranking mundial da UCI na categoria, o Henrique Avancini, que venceu esse ano a etapa na Copa do Mundo na República Tcheca, que é o atual líder, realizando, como ele mesmo disse, um sonho de conseguir chegar no lugar mais alto de uma categoria que é muito disputada, com muito craque, né? Sim, esse ano ele realmente, acho que foi uma das provas que eu mais fiquei nervoso, que foi a prova no qual a gente estava percebendo que ele tinha capacidade de ganhar, ele também estava, e ele realmente conquistou a vitória na etapa da Copa do Mundo de Mountain Bike, é diferente do Mundial de Mountain Bike, e era algo que ele vinha batendo na trave há muito tempo. O Avancini, ele tem uma constância muito grande, ele é o atleta, acho que tirando o Nino Schurter, que é o maior da história atualmente, ele é o cara mais constante do mountain bike mundial. Então, por mais que ele tenha demorado para conquistar essa vitória, ele ficou muito tempo segundo, terceiro, quarto, segundo, terceiro, quarto. Então, assim, batendo na trave o tempo todo, mas no topo o tempo todo. Porque você tem outros atletas, assim, que o cara vence uma etapa, mas na outra etapa ele faz 15º, 20º. E o Avancini não. Sempre no pódio, sempre entre os 5 primeiros. A gente fala de cross-country olímpico, então como é que é? Como que são definidas as vagas olímpicas? Daqui a pouco você me explica porque o Avancini está chegando aqui. O homem está chegando. A gente vai conversar aqui com o líder do ranking mundial da UCI. O lugar mais alto é de um brasileiro, é do Henrique Avancini, que está entrando aqui no nosso estúdio montado na Arena Cadu Cortez, em homenagem ao nosso grande amigo e jornalista Cadu Cortez. O Henrique está aqui tentando se limpar um pouco, né? Você já pediu um abraço pro Maminha. Falou, pô, quero um abraço. Deixa eu mostrar, né? Aqui, ó. Fala aí, Henrique, prazer. Família a gente prazer cuida ter assim, você ó. Aqui, ó. Tá aqui, Prezi, ó. Você respirar um pouquinho. Tudo bem, velho. O Henrique vai pegar aí o microfone para conversar conosco. Henrique, muitíssimo obrigado pela sua participação, muitíssimo obrigado por você vir aqui conversar conosco. É um prazer, é uma honra para a gente ter você num momento tão especial da sua carreira. Mas vou perguntar sobre a prova de hoje. O que a gente pode contar aí para quem está acompanhando a gente nos diversos canais? Como é que foi essa disputa do XCC? Parabéns, campeão brasileiro. Bom, obrigado. É uma disputa bastante intensa. O circuito, eu previa que seria uma prova dura, um short track bastante físico. Mas com a lama realmente ficou bem mais complicado. A entrada ali da subida mais longa, tinha bastante lama, bastante água, então era um trecho que a gente começava a subida quase a 0 por hora, o que dificultava ainda um pouco, e o finalzinho da subida, aquele trechinho de S ali, tinha uma lama um pouco mais preta, que era bem difícil manter a tração, então gastava bastante energia. Se você gastasse um pouco mais onde estava relativamente bom para pedalar, ali às vezes faltava. Então procurei identificar quem estava bem ali, o Zé e o Gustavo estavam andando bem, com boa resposta quando eu fazia alguma mudança de ritmo. E aí no meio da prova ali eu fiz um ataque um pouco mais forte. Não queria arriscar demais também, principalmente porque o trecho final, de descida ali era um pouco, um pouco tricky assim, né? Era fácil de cometer algum erro, então não quis arriscar demais.
E também eu percebi que o corte de 80%, o cálculo não foi o suficiente, então eu previ que no final eu teria alguns retardatários pela frente, então precisava de algum gap aí para não arriscar ficar agarrado atrás de alguém, às vezes ter que levar para o sprint. É um sprint relativamente largo, mas é uma sequência muito grande de curvas, então não é legal você vir para a chegada aqui nessa pista. Acho que você arrisca muito, principalmente nessas curvas de asfalto, saindo da terra com pneu um pouquinho de lama ainda. Se você deitar demais no asfalto molhado, é um beijo certo. Henrique, Maminha, vamos aproveitar aqui a presença do homem, vamos lá. Claro, e avança. Como é que é voltar a competir na tua terra depois dessa temporada brilhante na Europa, no qual você passou, conquistou não só a etapa da Copa do Mundo. Se a Copa do Mundo esse ano tivesse uma vitória geral, você seria o campeão mundial e o campeão, da Copa do Mundo no geral e também a liderança do ranking no geral da UCI. Como é que tá a tua cabeça? Enfim, pressão saiu, não tá mais, tá maior? Explica aí pra gente. Cara, nem título nem ranking entra na pista, né? Então, se a gente chega aqui e não entrega resultado, a galera esquece muito rápido. Então eu sei bem como são essas coisas, eu tenho que encarar essas provas com muita seriedade sempre. É difícil me manter alerta, me manter motivado, principalmente depois de uma grande conquista, que eu trabalhei absurdamente durante tanto tempo. Então, nesse momento eu estou precisando muito de uma descarga, de parar um pouco, de curtir um pouco esse momento, que eu ainda não tive chance de curtir ser o número 1 do ranking mundial. Mas é um momento especial, cara. Eu tô muito feliz de ter chegado a uma marca que eu sei que é muito importante para mim, né? Para muitas pessoas como nós aqui, que amamos o esporte. E eu tô feliz por ter conquistado tudo que eu falei que ia conquistar esse ano, né? Acho que a gente bateu alguns papos aí de entrevistas no começo do ano, depois durante o período no ápice da pandemia aqui no Brasil. E eu sempre falei, quando eu voltasse, eu ia voltar numa versão melhor. Quando eu voltasse, independente se eu tivesse uma ou duas chances de vencer uma Copa do Mundo, eu venceria pelo menos uma etapa. E eu sempre falo que toda prova que eu largo, né, eu largo com seriedade, eu largo com respeito aos meus adversários e para entregar o melhor resultado que eu posso. Então, se eu alinhei, independente das minhas condições, eu vou entregar alguma coisa. E isso se reflete no ranking mundial, né, que é o que computa todas essas performances ao longo do ano. Então, acho que é um momento de muita realização para mim, mas eu ainda identifiquei muitos erros nesse ano. Eu acho que ainda dá para melhorar a minha forma de trabalhar, então vamos passar o Campeonato Brasileiro aqui, depois a gente ainda tem mais um desafio aqui no Brasil, e aí é descansar e começar o planejamento para 2021. E quem te conhece sabe que agora você já está pensando em amanhã. Amanhã é uma camisa que tem um gosto especial, porque você vai poder usá-la nas Olimpíadas. Como é que tá a cabeça? Você conseguiu poupar alguma coisa hoje ou não? Você fez aquele esquema de estímulos duros e curtos que você gosta de fazer antes das provas principais? Não, eu fiz uma boa prova hoje. Não gosto nunca de alinhar com a mentalidade de economizar ou de me poupar. Acho que isso te induz mais a fazer erros do que acertos. Então larguei para competir, competi, venci. Mas eu entendo que eu competi de uma boa forma hoje. Acho que isso vai me ajudar para amanhã. Desde o meu retorno para a Europa tem sido bem difícil voltar a me sentir carregado, então às vezes o que eu mais preciso é uma prova como essa para dar um choque de adrenalina. Tinha tempo que eu não tinha aquela dor de barriga na manhã de prova, de ir no banheiro 5 vezes, e hoje eu voltei a ter isso e para mim é bom isso, então eu me sinto num bom lugar para amanhã. Eu achei que era só a gente que ficava nervoso antes da transmissão, aí, o cara também fica... Mas assim, deixa eu te perguntar um negócio super bacana sobre esse momento do mountain bike brasileiro, né? Você sabe que você é o grande ídolo de todos nós, você tem puxado o mountain bike para um patamar super bacana, e isso reflete, claro, no aumento dos competidores, no aumento das pessoas que vão começar a entrar nesse mundo da bicicleta. Como é que você avalia esse momento do Brasil hoje na mountain bike? Valeu, Solano. Eu fico feliz de fazer parte disso. É demais, cara. Eu sei o que era o esporte aí quando eu entrei na categoria Elite, como eu era limitado, como o esporte, a indústria, o mercado, né? Como que era o desenvolvimento, nosso grau de desenvolvimento em torno da bicicleta e o que é hoje, nem 10 anos depois. Hoje nós somos, se não somos, estamos a caminho de ser referência a nível mundial. Em termos de mercado, em termos de esporte, em termos de esporte a nível competitivo.
Então acho que a gente está aprendendo, mas a gente está aprendendo muito bem. O nível que a gente está empurrando as coisas é enorme. Eu sempre falo, cara, eu sou só um indivíduo, sou só uma peça disso. Talvez eu seja só um reflexo de tudo que vem crescendo, né? Acho que todo o crescimento da bicicleta no Brasil reflete em mim e vice-versa. Então eu fico satisfeito, cara, porque isso é uma coisa especial na vida profissional e na vida pessoal de qualquer pessoa. Quero agradecer demais a sua presença aqui, muitíssimo obrigado. É um campeão brasileiro de XCC. Amanhã vai aí fazer toda a sua concentração para defender o título de XCO. E a gente vai estar aqui, claro, narrando e curtindo com você e com todos os outros companheiros, competidores que estão lá alinhando, sempre em busca do seu melhor. Obrigado, Avancini. Valeu, Solano. Valeu, obrigado. Valeu, Xará. Valeu, Maminha. Segura esses caras aí para eles não falarem muita besteira, porque daqui a pouco eles vão se empolgar e aí vai começar a fluir. Tô tentando, mas não tá fácil não. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado a você, Henrique. Você vê, né? São vários elementos que fazem com que o Avancini seja um cara realmente diferente, né? Seriedade, a busca constante da vitória, acabou de ganhar a Copa do Mundo, acabou de ser líder do campeonato e já identifiquei erros que eu posso melhorar. Não, e tá com nervosismo e emoção de competir aqui numa prova que, em tese, assim, o que ele já conquistou. Aqui é uma prova de um nível fantástico, óbvio, mas o nível de adversários que já teve foi muito grande, mas mesmo assim o cara mantém o nervosismo de participar da prova. Isso é fantástico. Essa energia que passa para todo mundo, porque eu acho que é um aprendizado geral, né? Todo mundo percebe que ele tava, o cara ganhou, é o líder do ranking, o cara ganhou a Copa do Mundo, o cara foi já campeão mundial de XCM, e ele tá aqui nervoso, pilhado, coração batendo, adrenalina, pilhado, um sorriso largo aqui, que foi campeão brasileiro mais uma vez, né? Não, e quem conhece ele um pouquinho mais de perto sabe que ele não para. O nível de exigência dele é com ele 100%. mesmo. Então ele tá aqui, ele já tá pensando em corrigir. A gente uma vez mandou um vídeo para ele, um vídeo que a gente fez dele, e aí ele respondeu, né? Falou, meu posicionamento não tá legal. E aí ele, pelo nosso vídeo, ele olhou pro posicionamento, era um vídeo institucional. Eu fiz uma imagenzinha dele assim, mandei pra ele pro WhatsApp, ele falou, não, tá errado a posição, porque meu quadril tá abrindo pra não sei pra onde. Eu falei, caramba, você relaxa. Eu só quis te mandar um vídeo, né? Eu só quis te fazer uma graça, então, né? Quem conhece sabe a importância do título brasileiro. O Avancini é um patriota, né? Então ele adora andar com a camisa do Brasil estampada no peito. Então é muito legal ver esse brilho no olhar que ele tem na competição. A gente viu aquele trecho exatamente que ele fez referência há pouco nas imagens aí, né? Que é o trecho de asfalto logo depois da saída da terra, né? Com a chuva, isso é um sabão que para dar ruim porque os cravos dos pneus eles se enchem de terra, né? Eles se preenchem com terra, que é um material escorregadio, e na hora que você entra no asfalto, que é outra superfície, na hora que você vai fazer alguma curva, você fica realmente com o pneu com menos aderência. Então é um pouco mais complicado. Depois o pneu vai limpando, mas aí você já entra na grama. A grama molhada também escorrega muito. Então, isso que ele falou, vir para um sprint nessas condições aqui é bem complicado. Eu queria aproveitar aqui a oportunidade para parabenizar todos os atletas que largaram aqui hoje, que deram o seu melhor, que apontaram para fazer sempre a melhor prova possível. Quero dar parabéns aqui também para o José Gabriel, segundo colocado, para o Gustavo Xavier, que ficou na terceira colocação, e todos os atletas aí, ó, imagem linda, mostrando todos eles buscando a melhor posição possível, buscando fazer o seu melhor. Esse é o Campeonato Brasileiro de Mountain Bike, MTB Festival 2020, na categoria XCC, o campeão da prova, o campeão brasileiro aí na imagem, Henrique Avancini.